Chegando pra mais um Tá na Escuta, prosas para suspender o céu. E a gente vai começar assim hoje. Nessa música que sempre me lembrou o convidado que chega hoje aqui. Amanhece, 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 amanhece o dia. Um leve toque de poesia, com a certeza que a luz que se derrama nos traga um pouco de euforia. A frieza do relógio não compete com a quentura do meu coração. Coração que bate 4x4, sem lógica e sem nenhuma razão. Bom dia, sol. Bom dia. Olha a fonte, olha os montes, horizonte, olha a luz que enxovalha e guia. A lua se oferece ao dia e eu guardo cada pedacinho de mim pra mim mesmo, rindo louco, mais louco de euforia. Ah, bom dia, sol. Bom dia. Eu e o coração, companheiros de absurdos no noturno, no soturno, no entanto, entretanto, meu Deus, e portanto. Bom dia, sol. Bom dia, sol. Bom dia. Amanhece, amanhece, amanhece. Amanhece o dia. Mais um Tá na Escuta, prosas para suspender o céu. Hoje super especial, com esse amigo, irmão, parceiro, Jonathan Amorim. E ele já tá por aqui. Deixa eu chamar logo ele. Vem cá, meu irmão. Já joguei a corda, hein? Agora é só você puxar pra chegar pra dentro. E aí? Tamo aqui? E aí, meu velho? Tamo lá? Os dois aqui de vermelho, pronto. É vermelho isso aí? Claro! Como não? Vermelho, cor da paixão, da luta, da revolução. Da resistência. Tem que ser, man. E aí, meu irmão, como é que você tá nessa doideira? Man, tamo aqui sobrevivendo, né? Tentando garantir o que é importante, que é a vida nossa, dos nossos companheiros. Pensando em formas de se manter são, né? Para que a gente, depois que passe esse período de mais loucura, a gente consiga se estabelecer de forma mais tranquila e mais ativa, né? Eu acho que é isso. E tu? Me conte aí. Na mesma. Tentando aqui manter o corpo são, a mente sã, para poder também continuar produzindo, continuar mantendo, como esse projeto, né, pressupõe, mantendo essas potências vivas, tentando encontrar as pessoas. Então, assim, com muita dor, muitas vezes, nos dias bem ruins, a gente acorda com tanta coisa acontecendo em desfavor à nossa própria vida, em desfavor ao país.
mas é preciso oferecer, como você falou, né? É preciso oferecer vermelho, é preciso oferecer vida, é preciso oferecer resistência, né, cara? É Na minha verdade, é verdade. percepção. É verdade. Tá Bom, para quem está certíssimo. chegando, para quem vai chegar, para quem vai assistir depois, caiu minha luz aqui. Esse é o Tá na Escuta, prosas para suspender o céu. E então, Johnny, esse projeto surgiu muito aleatório. Eu entrava e as pessoas que iam chegando, eu ia convidando, chamando para dentro, e a gente trocava ideias. Foi bem assim no iníciozinho do distanciamento social. E além disso, né, de encontrar pessoas, como se encontra amigos assim ao acaso no meio da rua, como nos encontramos uma vez. Pela última vez que nos encontramos assim, eu te dei uma notícia super inusitada. Esse projeto nasce, além disso, de manter essas potências, como eu falei, essas potências vivas, né? Essa potência criativa ligada à arte, ligada à discussão, ligada à reflexão, ligada também à ação, né? Não deixa de ser uma ação isso que a gente está fazendo, e, na minha percepção, uma ação muito importante. Então, agradeço demais você ter topado Ah, para oferecer esse teu tempo e tua vivência também, tua experiência para a gente trocar essa prosa. E Jonathan Amorim, com você eu já deixo a palavra. De eita, onde você assim, vem? de onde eu venho? Tá. Só não é tão surpreendente essa pergunta porque eu assisti outras lives. Ah... Mas Mas, é de isso, né? fato, vamos lá, deixa eu elaborar aqui. É, eu venho de uma família da classe trabalhadora. Então, meus pais são de Rio Barbosa, município de Rio Barbosa. Meus avós, enfim, são de lá. Eles vieram para cá, né? Para aquela coisa de sair do interior procurando um trabalho. Na verdade, minha mãe era professora. Quando me teve, casou com meu pai, nem me teve. Aí deixou de ser professora para cuidar das crianças, minhas irmãs. Meu pai seguiu no trabalho. E aí a gente foi crescendo dessa forma. Eu cresci na liberdade. E aí sou muito feliz por isso, né? Minhas referências, elas estão aqui também. Aqui, agora eu estou na liberdade, estou na casa dos meus pais. E Ah, que eu acho massa. que. Pois é, pois é. Estou aqui no meu antigo quarto, relembrando, rememorando as coisas. E aí, cara, eu acho que, enfim, eu acho que essa pergunta no sentido de saber quem eu sou hoje, né? As origens para saber quem eu sou hoje, acho que é importante pensar também por onde eu passei. Então, é, tive essa infância, né, na liberdade. E aí muitas coisas que aconteceram, mas assim, as questões que trouxeram, que me colocam aqui hoje onde eu estou, foi passar depois, né, muito tempo, claro, depois pela faculdade pública, e aí nesse sentido, enfim, fiz pedagogia, né, e então me aproximar da educação e, sobretudo, conhecer o MST e as lutas dos trabalhadores, enfim, as lutas dos movimentos sociais em geral, mas em especial o MST, que eu tenho um carinho especial. E aí que me colocou de volta, né? Me colocou de volta no lugar de quem eu sou, quem eu era, por que que eu deveria continuar na pedagogia, na educação, entender para onde eu quero ir, né? Então, isso me fez me afirmar. E depois voltar para a educação, né? Educação pública, que hoje eu sou professor da educação básica, dos primeiros anos ali, ensino fundamental. E aí é onde eu coloco toda a minha energia atualmente, né? Na educação da classe trabalhadora. E é claro, me fez também, perpassou assim por mim a, o encontro com as artes, né? De alguma forma, de intensidades diferentes, o encontro contigo, essa origem lá do coletivo Voodoo, e alguns momentos depois que vivenciei na universidade também, e compreender a mística, as místicas dos movimentos sociais também, isso me faz acreditar que para a educação de qualidade, para a classe trabalhadora, a arte, ela não pode faltar, né? É isso, Uhum. negão. Massa, meu irmão. Você falou compreender a mística, é isso? Mística a palavra? É a mística. É a forma como
como enfim, o MST, né, e enfim, outros movimentos, mas o MST entende que é a expressão da arte ali, né? Então, que é uma arte para mobilizar, que é uma arte que é trazida do que a galera faz no dia a dia, né? E apresentada para as demais pessoas do movimento ou de fora. E o pessoal tem isso com muita, acredita muito nisso, né? Tipo, todo início de atividade, se é uma formação com dirigentes ou com o povo, se é uma atividade dentro das escolas e do movimento, toda vez é apresentado uma mística que pode ser uma apresentação um teatral, pode ser uma música, né, cantada pelas pessoas, pode ser um poema, uma poesia, mas aí o pessoal tem isso como uma mística, né? E aí tem vários sentidos, né? E é muito bonito, cara, é muito lindo, é sempre muito fantástico, assim, escutar as pessoas. Enfim. Que legal, eu não sabia que era esse nome. Se você já tinha me falado, não lembrava, mas bem interessante mesmo. Porque tem uma coisa do conhecimento do fazer, né? Do saber e do saber fazer no sentido do como, né? E da importância da ação de fazer, mas também desse lugar de mobilização para além do fazer, né? Para além Sim, do visível, né? Para além de como se percebe aquilo, né? De como aquilo gera outras mobilizações que a gente não que estão para além da ação também, mas que é ação. É difícil explicar isso, né? é, eu acho que entendi. Mas é isso mesmo, cara. É, se eu entendi bem, né, coisa do saber fazer. As pessoas, assim, eles, dentro do movimento, já que a gente está falando da mística, né, assim, dos movimentos, enfim, a galera se aproxima dos estudos com a arte de alguma forma, né, em várias linguagens artísticas, em grupos de teatro, muitos deles se aproximam muito, do teatro do oprimido, mas, de fato, é muito mais do que isso, né? Dessa estética, assim, né? Da coisa organizadinha e tal. É algo de mobilizar o outro para esperança, né? Para fé, para Uhum, acreditar que é possível, para conexão com os companheiros e companheiras, com a vida real, com a luta. Aí sempre carregado de muita emoção, sabe? Você participar de um evento com 400 pessoas, sei lá, 5.000 pessoas e a galera aí no centro, assim, apresentar uma parada que é enorme, fantástica, que mobiliza você absurdamente, assim como você ir para um encontro com 5 pessoas e uma criança também apresentar uma atividade que levou para a escola, que é a mística daquilo do movimento, e você ficar, nossa, que é isso, né? Então, de fato, para além do saber, é do desejo de fazer e fazer, né? Muito bonito, cara, muito uhum. bonito. Massa, velho. Me diga uma coisa, velho, qual é a sua primeira memória? Minha primeira memória, o que de infância, Sim, sim, pode ser. Qual é a primeira memória que você tem? Imagem, som, palavra? Qual a primeira memória? caramba, velho, ó, tá, não, eu acho que não é essa, mas você falou a primeira memória que veio à cabeça, acho que eu tinha 6 anos, eu pulando da janela da minha casa, acho que estava com catapora, não aguentava mais ficar em casa e queria sair para brincar na rua. E eu pulei a janela e fui brincar. Eu acho que eu já tava meio que sarando já, né? Tava aquelas petecas assim, mas que minha mãe não deixava, não deixava eu sair, eu era louco para sair. Veja, essa é sempre quando eu penso na infância, eu lembro dessa coisa. Mas eu acho, e, com certeza essa não é a minha primeira memória, mas eu não vou conseguir trazer agora. Talvez eu chegando na escola, pequenininho, né? Enfim, é por aí, assim, Mas é uma memória que tem tudo a ver com o momento agora também. de rebeldia, É essa né? que você traz, né? Né? Meu velho, me diga uma coisa. Você entra na pedagogia movido por esse lugar também de tua mãe ou por essas outras vivências que você, antes de adentrar o curso mesmo, né, de pedagogia, você tem uma outra vivência com outras ações sociais também. O que é que te mobiliza a fazer esse curso, né? E, velho, essa relação de compreender o que era minha mãe, assim, a mulher trabalhadora, professora, e que depois deixa tudo para ser dona de casa, né?
esse movimento que é tão comum de acontecer, isso na verdade foi uma elaboração posterior. Essa relação, a importância que é também, né, o magistério. Eu, antes de entrar na faculdade, na real, Saulo, eu como me construí, como fui conduzido, né, não pelos meus pais, mas a vida, eu achava que eu não ia nem entrar na faculdade, cara, assim, eu achava que faculdade não era coisa pra mim. Eu não sei nem se eu já conversei isso contigo, que faculdade não era coisa pra mim, sabe? Que não tinha, enfim, alguns professores sempre insistiam nisso, mas era para mim era real, assim. E aí eu comecei a trabalhar numa ONG dando aula de informática. Então eu gostava de informática, havia, enfim, fui ser monitor, depois virei professor da escola, enfim, e entrei por aí e comecei a trabalhar. E lá as pessoas começaram a insistir, né, que eu fizesse a graduação de pedagogia. Na época, assim, quando eu comecei a me interessar, eu pensava inclusive em outras essas coisas assim, mas eu, não, eu faço pedagogia e tal. E foi incentivo. Também tinha uma pessoa muito importante, foi Jamile Miluca naquele período, né, que era minha companheira, e falou, não, faça a faculdade e tal. E assim, de tanto as pessoas insistirem, eu fiz a universidade, eu fiz vestibular e fui fazer faculdade, depois acabei trabalhando nessa ONG, né, lá dentro. Então, foi esse movimento, né, que me fez entrar na universidade. Quando eu entrei na universidade, eu, assim, essa coisa de não saber direito o que quer, né? Eu não tinha compreensão exatamente do que era pedagogia, né? Então, eu passei, na verdade, não entrei inicialmente na universidade pública, fui na universidade particular. Depois aí eu vi eu fui compreendendo que não era aquilo que eu queria e aí eu fui para a universidade pública. Entendi que era possível também, isso foi muito importante, né? Não é possível. Eu fui para a universidade pública e aí com o tempo eu comecei a entender qual era de fato, o que de fato eu queria, né? Lá dentro. Mas é isso, né? Foi por conta de incentivo de outras pessoas, da minha família também, de certa forma, mas que eu entrei e que me motivou, né? Que fez acreditar. E a pedagogia veio, assim, de uma forma, as pessoas, não, faço pedagogia, você é professor de informática, alguns sugeriam que fosse professor de tecnologia, ou melhor, que eu entrasse em TI, essas coisas, TI, mas né? não era aquilo que me interessava na época. E aí, cara, é isso, assim, foi essa coisa de depois. Agora eu não consigo imaginar fora da educação, assim, não consigo imaginar outra coisa. E a gente está vivendo um momento, Saulo, que é tão delicado para todo mundo, né? E professores, nós estamos sendo muito atacados, cara. Não é só da agora, na verdade. Isso tem que ficar claro, né? Não é o processo da pandemia, não é. Isso vem de antes, é um movimento anterior, né? Dessa coisa enfim, colocar o profissional como se fosse um profissional de aplicativo, né? A gente está sendo tão atacado, mas eu não consigo entender, man. Eu não consigo, na verdade, vislumbrar em outro lugar que não esse, né? Por mais que eu tenha problema de estômago devido a isso, sabe? Assim, das coisas que me vem cabeça doendo, não sei o quê, mas é o lugar que eu acredito, nego. E, assim, eu movimento muito por aquilo que eu acredito, né? Aí, Ah, isso eu sei, cara. Isso, isso eu já percebo desde muito tempo. Eu te vejo muito parecido comigo no sentido de uma. O meu irmão, na verdade, me chamou assim. Não, eu perguntei pra ele, pô, como é que você me vê? Ele me disse, cara, você é um buscador. E aí nessa tua fala, isso reforça um pouco. Claro, é uma percepção minha, pode ser que sim, pode ser que não, mas reforça muito esse espelhamento que eu tenho em você, do sentido de estar sempre na busca de alguma coisa que a gente ainda tá para ser descoberta, né? Tá para ser descoberta. é, Mas aí, pautando um pouco, eu falei isso só pelo início, né, da pergunta e da tua resposta sobre o que fazer, sobre não saber direito. E acho que é um pouco isso também que eu sinto com as artes cênicas e tal. Mas aí, pautando um pouco do meio para o fim dessa tua resposta, está tudo sendo desestruturado, né? Na minha percepção, enquanto cidadão, enquanto artista, enquanto profissional. E ontem, você falando disso da uberização das profissões, eu estava assistindo um vídeo do Vivier, do Gregório do Vivier, do Greg uhum, News, que era justamente um vídeo falando sobre gorjetização.
que era, na percepção dele, né, do programa, era justamente essa desestruturação dos níveis profissionais, voltando para essa coisa de uma pretensa caridade por parte das elites, né, dos centros de poder. Como é que você vê, dentro ainda dessa resposta que você estava dizendo, como é que você vê a educação e a pedagogia nesse momento que a gente está vivendo? E como você vê também, você falou de esperança no início, como é que você vê também o gerúndio, né? O presente do futuro, né? O que fazer agora para ir colhendo para ir resistindo a essas mudanças? É possível? Não é possível? Como pode ser possível também? Eita. É, aí, enfim, né, a questão da educação, de como ver, velho, e a esperança, né? Não tem como Uhum, ter, não tem como estar nesse lugar se não acredita, velho. A gente está num mundo que se a gente não tomar cuidado, é assim, ele vai acabar amanhã, né? Assim, é de um, é tão imediato as questões que são apresentadas para nós, né? Em relação ao cuidar do mundo, do planeta, ao cuidar da manutenção da humanidade, que a gente precisa, enfim, ter essa clareza, fazer algo agora, imediato também, né? Só que a gente tem, é preciso ter compreensão também que o mundo é mundo e a humanidade é humanidade por conta de uma história enorme que se fez, né? Desde que surgiu o homem, a mulher até hoje. Então, tem um período grande até chegarmos ao que somos hoje. E um período grande que fez que a evolução da humanidade, assim, ela aconteceu e várias coisas foram colocadas. Eu digo isso porque, veja, a gente tem um conjunto de saberes hoje que ela tem essa questão histórica. E para a gente modificar qualquer coisa que tem à frente, cara, a gente tem que ter uma esperança e paciência, por mais que as coisas sejam emergentes, né? Melhor, que sejam urgentes. A gente tem que ter essa compreensão do que foi a história e do que pode se apresentar à frente. Nego, a gente está vivendo, como eu falei, sob ataque, e isso não é da agora, é de há muito tempo. A gente passa aqui no Brasil, né, especificamente, a gente passa por governos que se colocam mais próximos da educação e depois chega nesse desgoverno absurdo, né, que aí coloca a educação num outro lugar péssimo, mas a gente tem que seguir de alguma forma convicto, né? E o que é que eu tenho de convicto, cara? É, a educação, para mim, tem que ser pública, assim, é o primeiro ponto, né? Pública, ela tem que ser laica, para todo mundo. E a gente precisa defendê-la, de alguma forma, defender essa educação, né? E aí, o que a gente tem visto não é só essa questão do apagamento, ou da galera querer destruir a educação de forma institucional, né? Mas a gente vê isso refletindo na forma como os pais, como os alunos, os professores, funcionários em geral, elas olham para dentro da escola, eles olham para a educação. E é de uma forma muito desesperançada também, porque a própria vida da galera, da classe trabalhadora, ela não, ela assim, ela é colocada com a falta de esperança mesmo, com a falta de futuro possível. Então, aí veja, dentro da escola pública, eu trabalho na escola pública lá em Taparica, na ilha, é muito difícil todo dia a gente tentar afirmar isso para o estudante, que é possível ele compreender tudo isso que a humanidade construiu ao longo do tempo, que é possível, e além de possível, que é necessário que ele compreenda aquilo que foi construído pela humanidade, para que a partir desse conjunto de coisas que foi construído, de técnicas, de conhecimento, na verdade, ele possa transformar o seu futuro. Então, esse é um desafio enorme, porque a escola sozinha ela não vai dar conta disso, mas ela precisa dar conta disso. Aí, veja, eu sozinho também, Saulo, eu não tenho condições de fazer isso. Então, eu preciso de outros companheiros e companheiras, professores, educadores, que acreditem nisso. E o próprio cenário que a gente tem visto agora, dos professores também descrentes, sabe? De que é possível fazer isso. E não é só descrente, às vezes alguns acreditam, mas não têm as ferramentas adequadas para isso. Aí, negão, isso passa por um cenário também de desconstrução da nossa formação na universidade. Isso passa por um cenário também da galera não acreditar, assim como eu não acreditava que poderia entrar na universidade, mas a galera acreditar que é possível estudar
para fazer algo diferente do que eles fazem com 20 anos de atuação, com o mesmo plano, sabe, matriz pedagógica e tal. Eu não estou querendo aqui colocar a culpa dos professores, não, de forma alguma, de forma alguma. Sim. Mas é colocar de como a estrutura organiza isso na cabeça das pessoas. Veja, eu vou entrar num outro tema aqui agora, eu não sei se eu estou fugindo, mas é relacionado à educação e é como eu percebo que é importante a gente ter esperança, né? A gente estamos vivendo agora no cenário aqui na educação baiana, que é a reformulação dos currículos, a reformulação das diretrizes curriculares dos municípios. Então, a gente teve a BNCC, e aí agora os municípios estão nesse movimento, né, assim, articulados por alguns grupos, para fazer uma reformulação curricular. Isso é muito bacana, né? Fazer uma reformulação dos currículos dos municípios, não são todos, mas a maioria, e a partir disso fazer com que os professores estudem, que a gente pense quais são, o que é que circula em cada município, de identidade daquele espaço, o que é que vai para dentro do currículo. No entanto, Saulo, por trás disso a gente não consegue, a gente não tem uma estrutura para entender quem são as figuras que estão por trás disso, né? Então, existem figuras bem Pois é, era o bacanas que eu ia nesse te processo. perguntar. Quem é que conduz isso? Os professores conduzem isso também de alguma forma? Quem está na linha De de alguma frente, né, digamos forma, assim? este movimento ele é puxado pela Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes de Educação, Municipais de Educação. Então tem a figura da UFBA também, que está junto desse processo. Quem é o professor Roberto Cisne, que é o diretor do Departamento de Educação agora. Aí tem os conselhos também de educação, União dos Prefeitos, e tem o Itaú Social, cara, que é né, uma parte de um banco que está de alguma forma ali dentro, trabalhando nesse processo. O que eu estou lhe dizendo é difícil da gente entender o que é que está por trás das coisas, né? Enfim, a figura do Itaú Social já me coloca numa dúvida sobre, e essa dúvida é fundamentada pelo que a gente tem visto agora, que é o empresariamento da educação. A gente tem, assim, o que rola muito são as várias organizações grandes, empresas de várias áreas, investirem de alguma forma na educação para conduzir aquela educação. E o que acontece é que elas investem na educação assim para a educação privada, vou fazer um instituto aqui privado, não. Eles investem, dizem que acreditam na educação pública. E, de fato, acreditam numa educação pública que é para a educação pública que eles acreditam para colocar aqueles indivíduos e seguir, né, para frente. E a gente tem vivido isso hoje, Saulo, o cenário aqui. A gente tem lá a gente tem a Michelin, aqui no Baixo Sul, a Odebrecht também fazendo isso, o Instituto Bradesco, sabe, o Itaú Social. A gente tem esse grupo agora que é o Todos pela Educação, que é um grupo que está sendo assim, muito famoso. A galera da própria educação olha, poxa, que legal, tal, a galera defende a educação pública, mas é um grupo de empresas que estão ali querendo se colocar para dentro da educação pública para conduzir para aquilo que elas acreditam, que é para o capital, para o lucro. O que eu estou lhe querendo dizer, eu não sei se fugir da questão, fiz um Não. preâmbulo também enorme, é que a gente vive num cenário difícil, cara, difícil, mas que a gente precisa, não pode perder a capacidade de olhar para as pessoas, né, que são nosso público mesmo, as pessoas que a gente sabe, para a classe trabalhadora, para o filho da classe trabalhadora, e continuar seguindo, man. Continuar seguindo e trabalhando, por mais que seja difícil. Se a gente perde isso, a gente perde o sentido das coisas mesmo, entende? Uhum. E nesse processo, cara, a arte, ela tem um papel fundamental, man. Fundamental para isso, para apresentar, se a gente pensar na arte no sentido de apresentar para o filho dessa classe trabalhadora o que é que a humanidade tem produzido de expressões artísticas, né, que colocam o ser humano em outro lugar, para que eles olhem o ser humano, se afastem de si, né, para depois retornar com outra compreensão. A arte negra, ela tem um papel fundamental, velho, importantíssimo nesse processo. Você falando assim, velho, me vem algumas questões, inclusive que eu botei como palavra para a gente, de repente, discutir aqui e pensar sobre, que é potência, né? E o que você até brincou sobre ela, assim, tal. Brincou não, você fez uma referência, mas o que me vem assim é que
não sei se está dentro disso que você fala a partir de quando as empresas, a partir do momento que as empresas entram para também dar algum tipo de norte para como aquilo vai ser conduzido. É, que é a questão da despotencialização do ser humano. Claro que a gente está assim, e é sempre muito complicado, eu me lembro das nossas conversas, eu, você e Sabac, sobre como é que a gente pode pensar, e eu sempre me bato nisso com o Marcelo, meu irmão também, como é que a gente pode pensar o indivíduo, né, a potencialização do indivíduo, se todo o contexto social e a sociedade em que ele vive é pensada para, na minha percepção, para a despotencialização desse indivíduo. E, obviamente, essa despotencialização a serviço de um pensamento, a serviço de um pensamento-ação, na verdade. É, você pensa que há essa despotencialização mesmo, e essa despotencialização do indivíduo na sociedade, ela é estruturada? Sim, cara. Sim, a sociedade, de maneira geral, né, da forma como a gente vive hoje, ela é organizada para o indivíduo acreditar que não é possível que ele faça. Eu dei um exemplo aqui mais cedo, eu acreditava que eu não entraria na universidade. Isso não foi meus pais que colocaram na minha cabeça, sabe? Isso não foi minha família que colocou na minha cabeça, nem os amigos mais próximos. Foi todo aquilo que estava ao meu redor que me orientou, que me conduziu a acreditar que eu não poderia entrar na universidade. Então, isso é um rebaixamento da capacidade, da potência do ser humano, né? Isso Uhum. acontece o tempo todo, Neo. Acontece o tempo todo. A gente vê a televisão faz isso o tempo todo, né? De maneira, às vezes, muito agressiva, outra muito sutil, é, e nas novelas, nos jornais, quando se coloca o sangue no jornal meio-dia, 5 horas da tarde, sacou? Ali, e colocar que aquele povo tá ali é o povo pobre, preto, que está passando por aquilo, que está morrendo, sendo preso, isso produz uma narrativa na cabeça do sujeito que o faz acreditar que não é possível ser outra coisa além daquilo. Então, os alunos com quem eu tenho um contato agora, eles são todos ali de Taparica, alguns de Veracruz também, e eles são todos de comunidades periféricas, todos de comunidade periférica. Ele todos os dias, talvez todos, assim, mas pelo menos quase todos os dias ele vê cenas absurdas de violência, seja ela doméstica, seja relacionada ao tráfico, que isso faz com que a potência dessas pessoas, dessas crianças, baixe, sabe? E quando você colocou lá, né, potência, afeto, que eu falei contigo, lembrei de Spinoza, aí, para ele, o que modifica isso é afeto, né? São os encontros que possibilitam a movimentação de um lugar para o outro, né? Aí veja, nesse sentido, a importância da escola. E por que que eu falo que é importante defender a escola como lugar sistematizado da educação? É, é na escola que esses sujeitos eles vão ter acesso a um conhecimento que foi elaborado, né? Que foi elaborado, que é organizado e eles acessando esse conhecimento, eles vão verificar que, vem, o ser humano ele passou sua história de humanidade, ele passou por vários lugares. E isso toda a humanidade, né? Vários lugares. E as várias disciplinas vão ajudar a fazer isso. E que alguns lugares da história fez com que ele agisse dessa forma, agir dessa forma, agir dessa forma. Se a criança, se o indivíduo tem acesso a isso e ele descomplexifica isso, ele compreende isso, ele vai entender o que ele está vivendo não é natural. O que ele vive é uma coisa construída. E se foi construída por alguém que ele precisa saber quem é, isso pode ser desconstruído de alguma forma. E o nosso papel é isso, de apresentar isso para eles e mostrar que existe outro caminho possível. Isso não é fácil, Nego, não é fácil. De forma alguma é fácil. Mas é o que a gente precisa fazer. E aí, mais uma vez, falando sobre a necessidade da escola nesse papel. O que a gente tem visto agora é que o que a gente imagina, né, e alguns dados são apresentados, é que uma grande quantidade de crianças estão sendo violentadas de várias formas nesse período de afastamento, de distanciamento social das aulas não estarem acontecendo, cara. Porque elas estão em casa, estão passando por essas questões, né? Porque que sempre aconteceram, mas a escola era um lugar de refúgio. E outra coisa, a escola era um lugar da denúncia também. Por mais que eu tenha vários colegas, enfim, conheço várias pessoas que às vezes têm receio de denunciar, uma porque às vezes não acredita
que é possível que o conselho tutelar faça alguma coisa, que a justiça faça alguma coisa. Outra porque tem medo de alguma represária, porque acontece. Mas, assim, por mais que exista essa descrença de algum ponto, mas a escola, ela tem esse papel também de identificar quem é esse sujeito, o que está acontecendo com ela. O professor que está na sala de aula, que é atento ao estudante, ele sabe o que é está rolando com ele. E ele tem a capacidade de se aproximar do estudante, de movimentar os afetos dele. Entendeu? Então, de fato, é isso. A sociedade, da forma como estruturada, ela retira a potência criativa, a potência de vida do estudante, à sociedade. E é Uhum. possível reconstruir isso de diversas formas. A educação é uma delas, quando conduzida da maneira adequada. Ela é uma delas. Entende? Sim. Massa, velho. Massa. O Vanderlei Meira botou aqui, seria na escola o lugar onde o sujeito desenvolveria seu sentimento de pertencimento social, sua Sim, possibilidade e direito de intervir na sociedade, não de viver à mercê de uma determinada realidade. exato, cara. Que é Exato. o que a gente meio que abordou aqui, né? Sobre isso que você falou, né? Sobre essa vislumbrar essa possibilidade, perceber de onde é que essa construção foi realizada e vislumbrar a ação de desconstrução dessa sociedade, não é isso? Isso, isso. Sair daquilo que é imediato, sabe? Daquilo que é imediato, daquilo que ele consegue ver, de que os seus sentidos estão programados para ver naquele momento por causa do seu contexto e ir para outro lugar, né? E para outro lugar de compreensão mais próxima da realidade das coisas, para que ele possa Uhum. de fato interagir e mudar a sua realidade. Isso aí. Pois é, meu velho. Você fala sobre sobre essa complexidade, porque é tudo uma estrutura, né? Você está falando da sua percepção a partir da educação, e é a partir dela que eu estou te abordando aqui também, e, obviamente, junto com a arte, que é o meu ponto de percepção das coisas, mas tudo isso está intrincado numa rede extremamente complexa, onde essas coisas estão relacionadas. Por Sim. exemplo, nós apresentamos há 2 anos, numa escola ali na Caixa d'Água, eles convidaram a gente a primeira vez, a gente foi com o primeiro espetáculo com a Ilha, né, com Em Busca da Ilha Desconhecida, apresentar lá, eu e o Marcos, e ano passado nós fomos com o Barão, Sim. apresentar lá. E assim, cara, isso que você fala, para quem. É uma coisa que eu digo, por exemplo, para quem acha que conhece a cidade do Salvador, né? Eu trabalhei no IBGE e a minha atividade no IBGE era criar os novos mapas que seriam utilizados no censo, né? Sim. Então, assim, isso me deu um ponto de percepção da cidade que acho que 75, 80% da população da cidade. Não, acho que a grande maioria da cidade não tem, né? Sobre o que é essa cidade do Salvador. E quando você tem a vivência da escola e você encontra os relatos dos coordenadores, dos professores, da diretoria falando, olha, Saulo, o pessoal que está aqui, às vezes eles não têm um mínimo atendido de manhã cedo para vir para a escola. Então, isso que você fala da escola como um refúgio também, essa garotada, essa meninada que vai para a escola, inclusive para se alimentar, cara, porque eles não têm. Para escapar de uma situação de violência na rua, no bairro, em casa, que é um pouco disso que você fala. E a gente não tem, cara, a gente não tem. Eu falo assim, me ponho nesse lugar também de privilégio por ter uma casa, por ter uma família estruturada, por ter um mínimo de grana para poder me deslocar, ir e vir, me alimentar. A gente não tem essa percepção do que é que rola, cara. A gente não tem a percepção da realidade. Então, isso que É. você levanta é muito pertinente e muito importante para que a gente construa, inclusive nós aqui do lado de cá, quer dizer, se é que haja, é tudo mesmo lado, na verdade, né? Não há lado de cá, lado de lá, mas para que a gente compreenda que a gente não compreende. É fácil, é verdade. Me diga uma coisa, cara. Fiquei curioso. Como é que foi a apresentação lá na Caixa d'Água? Cara, foi uma das melhores apresentações que a gente fez. Ah, que bom. De uma recepção e de uma participação, que é o que a gente geralmente não vê muito, né? Porque geralmente as crianças no teatro estão com os pais, então estão sempre ali meio que no cabresto, né? Estão dentro de um controle. Então, assim, como eles ali estão mais com os professores e com a turma deles, eles têm uma participação muito mais
Sim. efetiva. E uma coisa que nos cativou e nos emocionou bastante, que é, além da efetividade da participação, é a afetividade da participação, cara. Que é uma coisa, Sim. assim, surreal, impressionante. Para mim é impressionante. Que é de desestruturar a gente mesmo, assim, né? Eu e Marcos, a gente ficou meio abalado com aquilo, porque é uma carência de afeto, velho. Na minha percepção, assim, muito superficial de toda aquela estrutura, é uma carência de afeto, velho. Então, o que a gente aborda no espetáculo, as estruturas de poder, as relações sociais, a busca de um sonho por cada um, mesmo que seja você a criança, isso, assim, isso passa talvez chegue futuramente, talvez toque, mas o que nos chegou para a gente é essa possibilidade do afeto, né? De ter alguém ali que está em comunicação direta com aquela gurizada. Isso. Tem coisas que aí para eles, né, se for pensar no que eles colocam, tem coisas que vai fazer sentido muito tempo depois. Meu primeiro acesso ao teatro foi pela escola também, né? Eu fui, acho que na terceira série, assisti o Caso da Borboleta Tíria. Fiquei apaixonado, cara, apaixonado, apaixonado. É É, daqueles livrinhos, né? da Aquela série coleção Vagalume. Vagalume. Isso. Eu li. Muito bom, cara. Veja, por que que eu lhe falo isso? Pô, é bacana, né? Você vê crianças, assim, né, em lugar periférico, tendo acesso a isso e acessando com a qualidade, né, olhando, aprendendo, porque o que rola é uma descrença movida pelo preconceito, né, de que a galera não vai dar conta. Tá, tem um preconceito, mas também tem um fato muito real. Eu acho que isso precisa ser colocado. Aí eu vou fazer esse parênteses, talvez um pouco grandezinho, que é o fato da galera, por não ter acesso a isso, não saber como lidar com isso, como lidar com teatro, né? Por não ser levado pela família em outros momentos, enfim, por aquilo ser algo muito diferente da sua realidade, às vezes não sabe lidar com aquilo, então isso é muito normal. Mas também isso não é um motivo para que as pessoas não acreditem que é possível que essas crianças acessem isso na escola ou em outro lugar, não vão fazer o esforço de levar a criança para o teatro, porque chegar lá não vai se comportar. Você escuta isso algumas vezes. Deixa eu trazer uma, uma experiência também que rolou. No ano passado, a gente saiu com as crianças, a maioria delas, a primeira vez para ir para o cinema. Então, velho, foi um trabalhão, né? Foi um trabalhão. Isso foram crianças de 8 a 12 anos. Na verdade, não só as crianças pela primeira vez no cinema, como muitos funcionários da escola também, a primeira vez no cinema. Então foi um trabalhão movimentar essas crianças para sair lá de Itaparica para ir ali pro espaço Itaú Unibanco, Glauber Rocha. Um trabalho. Isso aí é outro, depois eu falo sobre isso, né? Acho que cabe até em outro momento. Velho, aí tem um lance de que muitas delas não tinham nem saído da ilha, nunca tinham saído da ilha. Então quando entraram no ferry, man, Caramba, velho, velho. um mar gigante. Eles só tinham, claro, já conheciam o mar, lógico, são crianças da ilha. Mas assim, atravessar, né? Eu Nossa, ri por causa chegou isso da agora. referência com o espetáculo da gente lá, da ilha. Da ilha, né? Bote fé. É. Que seria lindo se eles assistissem, olha já. Então, Vai rolar, vai e rolar. aí, quando chegaram no cinema, man, que tinha aquela expectativa de que a galera não ia se comportar, velho, eles ficaram fascinados. Você não escutava um barulho. Estavam se extasiados com aquilo ali, né? Foi uma parada muito emocionante. Como eu falei, não só os estudantes, como alguns professores também. Foi a primeira vez que estavam indo ao cinema. Cara, isso é incrível, possibilitar o acesso à arte, né? Isso vai fazer parte da cabeça deles, que a gente não tem ideia de como isso vai reverberar lá na frente, sabe? De como essa experiência, essa vivência com experiência artística, né? Uma linguagem artística, isso vai conduzi-los de alguma forma diferente na vida deles. E o Máscara foi um filme brasileiro também, acho que foi sobre rodas, acho que foi esse o nome do filme. Enfim, foi uma experiência bacana. Eu assisti isso essa que você trouxe também, levar o teatro lá para a escola, da experimentação que houve, porque é importante a gente acreditar que isso é possível, por mais que haja problema. Eu fiz essa pergunta também porque eu lembrei que às vezes a gente conversava, Saulo. Eu não lembro que período exatamente, se lá quando a gente estava começando, lá no, sei lá, 10 anos atrás, mas que você teve a experiência de trabalhar como professor de arte na escola pública. Acho que foi no Pirajá da Silva, não foi isso?
Foi, sim, E, eu fui oficineiro lá. e que tu só Um faltava tirar ano, os um ano. cabelos. É, É. um ano, não foi? Foi uma experiência muito difícil, não foi, cara? Não, cara, as experiências que eu tive realmente foram assim, me deixaram muito perplexos, velho. Realmente, acho que a gente já conversou sobre isso. Eu tive uma experiência também em Mata de São João, e ali pra mim também, velho, foi assim, de eu realmente de repensar também, cara, de pensar, inclusive o próprio fazer artístico, velho. Era uma coisa que a gente conversava também um pouco. De fazer por quê, né? E para quê, né? Isso dá um nó na cabeça, dá um nó na cabeça. Dá. A partir disso que a gente falou que as pessoas estão em constante violência, né? Estão em constante o contexto está todo desenvolvido para que a violência esteja dentro da estrutura, entendeu? Então é muito louco, é muito louco, É, é muito difícil, é muito difícil, é bem e é difícil. isso, é estrutural. Mas Ah, também, fale, fale. não diga, pode dizer. É o que você falou que tá dentro da estrutura, né? Estrutural, você tinha falado disso antes, não tá dentro da educação, né? Tá dentro da sociedade como a gente está organizado ali, educação, saúde, o lazer, qualquer lugar, né, que tá ali, a gente vê que isso está estruturado de forma intencional também, né? Sim, Essa experimentação que tu teve aí, nego, assim, ela de fato faz a gente repensar qual o papel dali, né? Entender que eles vivenciam a violência o tempo todo e isso não pode ser ignorado. A gente não pode ignorar a violência na vida das pessoas. Ele fazer isso é uma atrocidade, é outra violência, né? É outra violência. A gente ignorar que o menino chegou ali depois de ver um corpo lá onde ele está e que isso vai modificar a forma como ele se relaciona naquele espaço. Isso pode ser na escola, isso pode ser dentro de um teatro ou num cinema, ou então quando ele for num posto de saúde para receber um tratamento que ele agir de outra forma. Então a gente não pode ignorar essa violência que está estruturada daquela forma para conduzir o pensamento de que aquele indivíduo age daquela forma por ser natural. Não, é porque ele vivencia aquilo. E aí, um trabalho como o que você fez na escola, é importante entender isso, que a violência está colocada, e de que forma eu vou apresentar outras linguagens para ele, respeitando o que ele vive, mas que ele precisa entender que existem outras formas de se relacionar no mundo e que compreender essas outras formas vai fazer com que ele supere aquela forma a que ele está habituado apenas àquilo, né? sim, sim. É um trabalho Máximo, velho. subversivo, velho. Todo esse, Total. o de educação, da arte, o de qualquer um que se coloque quanto educador social, né? Na verdade, total, cara, total, total. E olha que eu tô falando de uma experiência de o quê? De 6 meses, né? De um ano, né? Hum. Imagine para quem, para você, para a classe trabalhadora como um todo, professores, coordenação, diretoria que está vivenciando isso diariamente, às vezes em período integral, né? Então, assim, é uma cadeia, cara. É uma cadeia, uma rede, né? Uma cadeia nesse sentido de rede. Tá tudo muito ligado ali. E como é que você, né? É muito complexo, velho. É enlouquecedor, na verdade. Assim, eu realmente admiro, eu, assim, pago pau, dou ponto total para essa galera, porque é o que eu te falei. Foram 6 meses de experiência desse sentido, né? E eu fico pensando, a galera tá ali todo dia, né? Quem tá trabalhando, né? Então é um perrengue, cara. É um perrengue, inclusive para se manter firme nisso que você tá falando, firme na esperança, firme na É. crença de mudança. É, é A mente assim, sã, velho. mente mente sã, velho, mente sã. Oh. Meu irmão, ó, eu acho que essa conversa ia aqui até. Mas a gente está chegando É. nos 10 minutos finais. Para você Já? ter uma ideia, eu Tanta coisa pra costumo conversar falar que ainda. a minha dor é essa, que assim, a gente Gente. tem assim, a expectativa imensa de esperar, de aguardar o momento de conversar e de repente já está terminando. Mas tudo bem, é bom que fica essa sensação de promover outros encontros. É sim, é sim. A gente nem conversou sobre o coletivo, velho. Tudo conversar sobre o Não, coletivo mas aqui. eu acho que a gente conversou sobre o coletivo. É verdade, é verdade. Tudo que sustenta. Com certeza, meu irmão, com certeza. Mas ainda assim, já que você acha que a gente tem assim 5 minutinhos para a gente falar um pouco sobre o que foi aquele momento lá, 10 anos atrás, de a gente pôr mobilizar de algum modo artisticamente as nossas próprias vidas, né? Eu não fazia teatro ainda também,
tinha feito algumas oficinas, você também, a gente tinha uma relação com a música lá no centro que a gente frequentava, na juventude, tinha uma relação artística nesse sentido, mas assim, muito no intuitivo, né? Muito no fazer, no ir fazendo e tal. Então, quando a gente começou o Coletivo Du, em 2010, a gente não tinha muito essa sistematização, a metodologização da coisa. Né? Então me fala como foi aquele momento também, como é que você olha para aquele momento do hoje, né, também. Porque eu acho que, só um Veja, adendo, porque a gente conversou, eu acho que é muito legal, até para te inspirar também, a gente começou o projeto com a discussão sobre opostos, né? Então, vai aí, vai, joga a tua sim, agora. velho. Bote fé. É, Então, você falou da metodologia, a gente não tinha isso, mas a gente havia uma busca ali, meio que inocente ainda, mas havia para isso. A gente tinha umas coisas a gente construiu algo em relação a produzir coisas, né? A gente exercitava o corpo muito e doía muito tudo. Exercitava o corpo muito, a mente e tal, fazia atividade. E no final a gente escrevia, né? Assim, tudo que vinha à mente de forma muito livre, muito intensa, a gente colocava isso no papel. Ali, dentro do silêncio que nosso corpo permitia, né? Porque estava ali, a gente escrevia. E só no dia seguinte é que a gente lia um para o outro. Cara, aquilo era muito intenso, man. Era a possibilidade que a gente tinha de colocar para fora não apenas aquilo que a gente estava sentindo por conta dos exercícios, das atividades que a gente se propôs a fazer, mas tudo que de anos que a gente tinha, né, e que o corpo precisava colocar para fora e a gente não tem a gente não tem essa abertura. E eu só falo hoje mesmo, né? A gente poucas são as pessoas que conseguem colocar isso, de colocar tudo para fora. Essa é uma prática, Salos, que eu trouxe para minha vida, assim. Fiz algumas viagens e algumas coisas e eu sempre isso de tentar colocar o máximo possível para fora. E era muito bacana, cara. Não só isso, mas outras coisas foram criadas. E aquela busca por entender o que são os opostos, né? Os opostos que se atraem, as coisas, né? O que era necessário. Velho, tem muita coisa para falar sobre isso. Mas a gente na período estudava Esaú e Jacó, né? Isso. Que é uma coisa que eu queria até saber de tu, se tu ainda tem um desejo de produzir isso de alguma forma, porque eu acho que eu assisti Deriva e tinha elementos ali, né, bem fortes daquilo ali, da simbologia, pá. Mas que era muito potente, né? Era muito potente. É isso, eu não tinha muita clareza do que viria depois, mas eu sabia que dali surgiria alguma coisa, né? Talvez por isso também, depois eu fiquei assim, nossa, a parada é potente, né? É consistente aquilo. E de entender também por onde é que eu queria caminhar. Velho, eu acho que, não sei, velho, mas é muita coisa para falar sobre aquilo. Mas foi uma experiência única, cara. Incrível, incrível. E ver o que isso também se tornou depois, é, me traz muita felicidade, sabe? Muita felicidade mesmo, assim. De que ali tava o embrião, assim, alguma coisa do embrião, Sim. do que se tornou depois. Eu assisti, o último espetáculo que assisti de vocês foi o Barão, né? E que é uma coisa que eu sou encantado, velho. Eu sou encantado por Ítalo Calvino, pelo Barão nas Árvores, cara. E assistir aquilo ali foi fantástico, sabe? Marcos ali, enfim, muito lindo. Eu fico muito feliz, né? De que de alguma forma existia um embrião ali que colaborou para que isso estivesse presente hoje, né? Bacana. E você, me diga também. Cara, ouvindo você falar, me vem também, claro, todas essas dores, né? Essa parte da escrita livre também, que era muito importante, né? Para aquele período, inclusive para a gente, para isso que você fala, né? De como é que eu estruturo isso depois, de como é que o próprio espetáculo, o primeiro espetáculo do grupo, que é o Deriva, se organiza, né? Porque também ela partiu desse mesmo princípio até o fim, quer dizer, até quando a gente montou, né, a obra. Então foi um trabalho ao mesmo tempo muito potente e por isso também muito difícil, porque não tínhamos uma direção externa, então tínhamos que dar conta de tudo. Isso foi muito difícil. Mas também tinha muita sinceridade, tinha muita integridade em tudo aquilo que a gente fazia. Eu acho que esse é o grande, além da parte técnica dos exercícios, da estruturação do atuante, né, do corpo do ator, do seu pensamento sobre o seu fazer, essa parte da integridade, né? Eu acho que isso foi muito potente. Eu trago isso muito, muito forte e da coisa da relação com o outro, cara,
da relação com o parceiro de trabalho, com o companheiro de trabalho, cara, com companheira, né, também, com companheiro, companheira, com aquela galera que está ali, né? E isso também a partir das outras experiências que eu tive que não foram tão potentes e tão boas, né? Mas que reforçaram justamente esse estado de alimentar potências, cara. E eu acho que isso é a palavra que eu tenho tido comigo ultimamente, né? Possibilitar potências, velho. Eu acho que dentro disso tudo que a gente já conversou hoje é o que eu tenho tentado assim, levar para frente na relação com as pessoas. Mas, meu velho, a gente já tem agora 4 minutos e eu queria fazer a última pergunta, que é aquela pergunta que dá nome ao esse nossa prosa aqui, que é, na tua opinião, como suspender o céu? Nego, veja, eu acho que para responder isso, acho que é interessante entender para que suspender o céu, né? E eu queria perguntar isso para tu, aí eu já vou colocar também assim, pelo tempo que nos dado, mas assim, eu acho que a gente precisa suspender o céu, porque a gente já precisa entender o que é que há entre o céu e a terra, velho. A gente precisa compreender que existem coisas que é importante compreender, e existem outras que a gente ainda não consegue compreender, né? Que a ciência não dá conta, mas que a gente precisa investigar, né? Então, eu acho que a gente suspende o céu com conhecimento, né? A gente precisa se apropriar da realidade objetiva para, de alguma forma, construir uma subjetividade mais próxima do real. Claro, é, abrindo espaço para o mistério, né? Mas a gente precisa ter isso, né? Ter essa esperança, enfim, esperança é uma coisa que está sempre colocada e ao mesmo tempo está sempre muitas dúvidas, mas de que é possível a gente ir para além do lugar que a gente se encontra e que é necessário que a gente se aproprie de ferramentas que ainda não estão próximas a gente, mas que são necessárias para que isso aconteça. Então, acho que é isso, velho. Educação, conhecimento, acesso à arte, acesso à cultura, acesso àquilo que a humanidade construiu de mais produtivo, mais proveitoso durante todos esses séculos aí, milênios de surgimento nosso. É isso, meu. Lindo, meu irmão. Meu velho, para finalizar, queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade. Dizer que uma coisa, deixar aqui gravado publicamente. Falei ontem, mas deixo aqui para você, uma coisa que você já sabe, mas que, como você disse, é sempre bom a gente estar, como a gente se fala, na verdade, né? É sempre bom a gente estar abrindo espaço para isso que a gente pouco vê e pouco vai ver nesse Brasil que a gente está vivendo, que é espaço para o afeto e para os nossos sentimentos com o outro, né? Então, deixo aqui declarado publicamente que você é um cara que eu admiro e que amo muito e que nas vezes que rezo, que oro para qualquer coisa que eu acredite, sempre tenho isso em minhas preces, em minhas orações, em meus agradecimentos, essa possibilidade de ter conhecido pessoas incríveis, né? Pessoas que me mudaram e que continuam me mudando, e você é uma dessas pessoas, um irmão dessa caminhada difícil, árdua, mas também muito prazerosa e muito, de muito aprendizado, né? Então, deixo aqui, meu velho, o meu afeto, vai se cuidando nesse período e a gente vai se encontrar em breve. Tomara que assim seja, cara. Recíproco tudo isso. Tudo, tudo. Acredito muito em tu, viu? Em Vai. tudo que tu faz. Tudo que bota força. Valeu, negão. Valeu. Para quem acompanhou a gente até agora, beijo grande, vão se cuidando também. Tchau, tchau. Valeu, meu irmão. Tchau, nego. Valeu, cara.